vamos juntas nessa jornada. Na segunda aula, para a terceira aula, estamos aí, olha, práticas para estimular a consciência fonológica e assim ter sucesso na alfabetização. Mas, Mari, ter sucesso na alfabetização, consciência fonológica, é pré-alfabetização, é a preparação. Pois é, mas ela se correlaciona com o sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita que vem posteriormente. Então, aqui a gente está falando em preparar a criança, deixar a criança naquele nível que ela tem que estar pronta para aprender a ler, para se aplicar um método de alfabetização. Então, a gente prepara a criança com consciência fonológica e, principalmente, também com os sons das letras, que são práticas que a gente vai ver na aula de amanhã. Eu gosto de pensar na pré-alfabetização da seguinte forma, naquela raiz da árvore, certo? Só que para a raiz ficar mais forte possível, existem essas duas habilidades que não podem faltar. E aí vocês vão ver na aula de hoje que tem muita confusão quanto a essa etapa da consciência fonológica. Muita gente pretende desenvolver a consciência fonológica com práticas, atividades erradas, ineficientes, e acaba que não consegue alcançar o que precisa. Aí, costumeiramente, essas pessoas falam assim, consciência fonológica não serve para nada, eu fiz e não adiantou. Mas, na verdade, o que fez foi mal feito. Eu vou mostrar aqui, eu selecionei exemplos para vocês verem. Então, além de todo o conteúdo do que é certo, eu também vou alertar vocês mais uma vez, olha, cuidado com esse tipo de atividade, não é assim que a gente faz, certo? Então, como eu disse, tem muita coisa. E lembrando que não acaba hoje. Hoje é a aula mais importante porque eu vou revelar uma novidade para vocês até o final da aula. Mas não acaba hoje, a gente tem amanhã, tem sexta-feira, e sexta-feira tem uma aula incrível, com muito detalhamento sobre como desenvolver a consciência fonológica, som de letra para criança com dislexia ou com transtorno de neurodesenvolvimento, TEA, TDAH, T21. Então, assim, é uma aula obrigatória para assistir também. Então, a gente não termina hoje, beleza? Então, vamos lá. Como preparar adequadamente uma criança para a alfabetização, sem pular etapas, independente da idade, mesmo que tenha dificuldade, aprendizagem ou transtorno de neurodesenvolvimento, é o que a gente está vendo aqui. E, especificamente na aula 2, eu trouxe para vocês aquela ideia do modelo de cordas, não é mesmo? Então, no modelo de cordas, o que acontece? A gente tem duas grandes etapas lá, né, para chegar no leitor hábil, que é a primeira, da compreensão da linguagem, que eu até explorei com vocês, eu falei que isso é muito bem feito, desenvolvimento de vocabulário, leitura em voz alta, conversas, isso a escola faz, ainda que às vezes as famílias têm deixado a desejar nesse aspecto, porque as crianças estão muito naquele ambiente 2, lembra que a gente conversou sobre isso na aula de ontem? Que estão naquele ambiente com pouco acesso a conversas, com pouco acesso a livros, com muito acesso a telas, uma interação verbal mais empobrecida. Ainda que esse contexto em casa aconteça com muita frequência, acaba que a escola vai dando aquela conta de desenvolver uma certa compreensão da linguagem. Mas acontece que a gente tem essa outra grande área aí, que é do reconhecimento de palavras. E aí que a gente tem deixado a desejar, tanto famílias quanto escola. Por quê? A gente está deixando de desenvolver exatamente essas habilidades preditoras que preparam a criança para reconhecer palavras. E o reconhecer palavras, eu expliquei para vocês, é o de fato, agora a criança vai ler. Agora a criança vai usar ali todo o conhecimento que ela tem para ver uma linguagem escrita, textual, e ser capaz de reconhecer aquelas palavras, associar com aqueles significados, com aquele vocabulário, compreender o que está lendo. Lembra que eu falei sobre isso?
Então, a gente tem deixado a desejar e a gente perde tempo precioso da criança e o nosso quando a gente deixa de desenvolver essas habilidades preditoras que eu falei na aula de ontem. Então, eu falei das 5 habilidades preditoras que são mais importantes e destacando hoje a consciência fonológica. A gente vai conversar só sobre isso. E na aula de amanhã sobre os sons das letras, que é uma habilidade que vai fazer a criança chegar no conhecimento aí do princípio alfabético, certo? E a gente viu também na aula de ontem o checklist das habilidades preditoras. Eu espero que vocês tenham tido acesso aos slides, mas se não tiveram, vocês estão inscritas no grupo de mensagens, recebendo as mensagens, o link para a aula, tudo mais, certo? Hoje, vocês receberam na mensagem por volta do meio-dia, 1h ou 2h da tarde, uma mensagem com o replay da aula de ontem e os slides também para vocês